fizemos uma leitura do verso 13, é bem verdade que essa história ela começa nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, né? Logo após a morte de Salomão, no capítulo 12, diz o texto que Salomão ele reinou nos seus últimos anos com a mão de ferro, altos impostos sobre o reino de Judá, e o povo sofreu muito com os pecados de Salomão, que desviou o povo por causa das mulheres, e também devido aos altos tributos que ele colocou sobre a nação de Israel. Então o povo estava sofrendo. E quando Salomão morreu, o seu filho Roboão tomou posse para reinar no lugar de Salomão. E o povo chegou e pediu clemência para Roboão, que era o filho de Salomão, dizendo: teu pai colocou muitos encargos, ser mais leve conosco. E Roboão se aconselhou com os meninos e com os de idade mais velhos. E os mais velhos disseram para ele: olha, você deve atender o povo tem sofrido muito. E os mais novos disseram o contrário: não, você vai arrochar a coisa. Diga que seu pai, o seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do seu pai. Tipo assim, seu pai castigou eles com vara, você vai castigar eles com escorpiões. E assim Roboão fez, e o povo se dividiu, e Roboão só conseguiu dominar sobre 2 tribos, que é Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos o reino dividiu, o reino do norte, o reino do sul, e Deus deu para Jeroboão. Só que o lugar de adoração, o templo, ficava em Jerusalém. E Jeroboão, com medo do povo, e subir para Jerusalém para adorar, e Roboão convencê-los e tomar o reino dele, Roboão colocou em 2 cidades, Betel e Dan, fez um bezerro de ouro. E disseram assim: esses deuses aqui são os deuses que vocês devem adorar. Esse é o Deus que tirou do Egito, adorem eles. E Roboão fez o povo pecar. E agora chegamos no capítulo 13, que nós fizemos a leitura. Deus enviou um profeta, que a Bíblia não dá o nome, chama homem de Deus. E disse assim: vai até onde está Jeroboão, ele está erguendo sacrifício a altares estranhos, e lá você diz o seguinte: chega lá e fala altar, altar. Assim diz a palavra do Senhor: chegará um tempo que o Senhor Deus levantará um rei, aí deu o nome, chamado Josias. E o rei Josias vai trazer o povo para a palavra, para adorar o Senhor e voltar para a palavra. E todos vocês que estão adorando esses altares errados, sacerdote errado, Josias vai queimar vocês nesses altares. E quando ele disse isso, ele disse assim: como provo de que o Senhor fala por mim, o altar que Jeroboão está oferecendo sacrifícios aí, vai rachar e a cinza vai derramar. E quando ele profetizou isso, Jeroboão disse assim: pega o homem para matar. Corre e pega ele. Mas quando ele acabou de falar isso, a mão secou. Jeroboão não conseguia mais recolher a mão, ficou com a estátua, com a mão estendida para o lado do profeta. E ele tentava recolher a mão dura, o braço duro, enrijecido. Aí ele virou para o profeta, que ele estava com ódio, para matar. De repente disse assim: tem compaixão de mim, profeta. Ore para seu Deus para que meu braço volte ao lugar. E o profeta, homem de Deus, orou e ele então recolheu a mão de volta. E o ódio que ele estava do profeta se tornou em afeição. E ele disse para o profeta: vem para minha casa, vamos comer pão, beber água, e eu ainda vou te dar um presente. E o homem de Deus disse assim: de maneira nenhuma eu vou seguir você. Porque a palavra do Senhor para mim era para mim não comer, não beber e não repousar na casa de ninguém. Era para entregar a profecia a você e voltar por um outro caminho. E se mandou por um outro caminho. E na cidade tinha chamado o profeta velho. E os meninos do profeta velho viram aquilo. Chegaram em casa, contou: papai, apareceu na cidade um profeta novo. E o profeta novo falou isso, e isso aconteceu certinho que ele disse. O rei secou a mão e o profeta orou. E o profeta velho disse assim: para onde que ele foi? Foi para tal lado. E ele disse: albarda o meu jumento que eu vou atrás do profeta novo. E albardaram o jumento do profeta velho e ele foi atrás do profeta novo. E achou ele descansando embaixo de uma árvore. E ele chegou e disse assim: tu és o homem de Deus? Ele disse: eu sou. Ele
Disse, então, vamos para casa, lá você vai comer, vai beber e vai descansar e depois você segue viagem. Ele disse, não vou comer nem beber e nem parar na casa de ninguém, porque a palavra do Senhor é essa. Não, eu deveria entregar a profecia, não comer nem beber e voltar por um outro caminho. Aí o profeta veio e disse, mas eu sou profeta como tu, sou homem de Deus como tu. E o Senhor Deus apareceu, um anjo apareceu na noite e me disse que era para você ir lá em casa, comer e beber e descansar. Ele disse, então se Deus te falou, eu vou. E foi. E quando eles comeram e beberam, aí a palavra do Senhor veio para o profeta velho, e o profeta velho disse para ele, olha, você desobedeceu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor era para você entregar a profecia, não comer, não beber, não descansar e voltar para o outro caminho. Você desobedeceu, a sentença de Deus virá sobre a sua vida. E o profeta novo abardou o seu jumento e estava voltando por um outro caminho, e um leão apareceu, deu sobre a vida do profeta e matou ele. E as pessoas passavam, viam o jumento que eles tinham montado, viam o profeta morto e o leão parado do lado, sem comer nada do profeta. E então a notícia chegou na casa do profeta velho. Um homem está ali na beira do caminho, e está morto. Um leão o matou, o leão está do lado e o jumento está do outro lado. E o profeta velho então disse para os filhos dele, arruma meu jumento novo que eu vou atrás do homem. Chegou lá, ele viu da forma que haviam contado a história. Um jumento de um lado, o profeta morto e o leão parado. E ele enxotou o leão, pegou o profeta velho, colocou sobre o jumento e trouxe. E disse, meu homem de Deus, como que tu vai desobedecer a voz de Deus? Chegou em casa, ele enterrou o profeta novo e disse para seus filhos, quando eu morrer, eu quero ser enterrado na mesma cova do profeta novo. E ele chorou e pranteou o homem de Deus que desobedeceu e morreu pela sentença do leão. Que história, né? Uma história que conta o Antigo Testamento. Que história! Cheio de crises, cheia de ódio, amor. Mata ele! Não, vem comigo. Tu é homem de Deus? Sou, eu também sou. Tu desobedeceu, então altos e baixos, alegria, tristeza, ódio, rancor, amargura, ternura. Expressa exatamente a nossa vida. A nossa vida é assim mesmo. A natureza humana, daqui a pouco você está amando alguém, daqui a pouco está com ódio, daqui a pouco está alegre, outra hora está triste. Está animado, está desanimado. Está espiritual, está incrédulo. Está crendo nos milagres. Não, Deus não opera mais nada. Deus falou comigo, agora Deus não fala mais comigo. A vida do ser humano parece muito com essa história. Parece muito com essa história que o profeta entregou. Mas antes de analisar o texto, ou aliás, depois de analisar o texto, nós vamos trazer algumas lições para a nossa vida. O texto diz que a mão do rei, ela ficou entesada, ficou dura. Mão era símbolo de autoridade. Mão era símbolo de poder. O profeta, quando ele queria profetizar, lembra que as pessoas diziam, os pregadores dizem, estenda o dedo de profeta, porque o profeta colocava o dedo e profetizava como símbolo da autoridade. Agora, a mão de Jeroboão, quando ela seca, expressa exatamente a perca do poder de Deus e a perca da autoridade. Porque ele pecou, ele levou o povo à idolatria. Não adorava mais a Jeová, adorava a bezerro de ouro. Em Dan e em Betel, todo o povo perderam a essência da adoração. Então Jeroboão perde e leva o povo a perder o poder de Deus e a autoridade de Deus. Muitas pessoas têm feito outras perder a autoridade e poder de Deus. Então, outra coisa, ambiguidade. Quando ele diz que ele ora a face do Senhor para que ele possa restituir o meu braço. De repente ele estava com ódio do profeta, mata o profeta. Agora, não, profeta, homem de Deus, ore ao Senhor. Essas ambiguidades. E mesmo, irmão, mesmo que o profeta novo orou e aconteceu um milagre, mesmo que o profeta profetizou e na mesma hora o altar se partiu, a cinza derramou, Jeroboão viu isso, viu os milagres, mas não se converteu. O texto diz isso, vamos chegar lá, que Jeroboão não se converteu. Por quê?
Porque milagres não conseguem convencer as pessoas. Tem pessoas que veem milagre direto, mas continuam com a vida miserável, sem uma vida de renovo. Tem pessoas que presenciam os milagres de Deus, ouvem as profecias, ouvem as palavras, mas não muda de vida como Jeroboão. Milagre não é suficiente para mudar a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é uma vida de fidelidade e na palavra do Senhor. A terceira coisa que o texto nos ensina aqui é que o profeta, ele negociou a sua vida de obediência a Deus. Negociou por uma profecia de um profeta velho. Não, Deus falou comigo. Como que Deus falou contigo, meu irmão? Deus não é Deus de confusão. Se ele me disse, ele falou para mim que não era para mim comer, nem beber, nem parar na casa de ninguém. Agora ele fala na tua boca, Deus, meus irmãos, Deus não tem duas palavras. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta. Se Deus está nos instruindo, se Deus está nos autorizando a pregar, a ensinar, a dirigir o povo, a trabalhar segundo a vontade de Deus, ele não vai dizer por boca de ninguém o contrário. E tem muita gente ouvindo outras palavras ao contrário, que não é de Deus. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Se nós estamos sob uma ordem divina, uma autoridade divina, para ensinar a igreja, para trabalhar na igreja, para levar a igreja a um patamar de adoração, de serviço, seja qualquer outro serviço, se alguém disser o contrário, não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. Uma irmã chegou muito assombrada, disse, pastor do céu, eu postei sobre a feira gastronômica, postei sobre os trabalhos, sobre as festas, sobre a construção, sobre a união, sobre a comunhão, sobre a contribuição da igreja. E de repente uma irmã disse assim, Deus vai explodir a igreja, vai explodir essa casa pastoral, vai explodir essa comunhão, porque Deus não está nisso. Irmão, não é a voz de Deus. Ouça bem, isso é a voz do inimigo. Isto é a voz de profeta velho, que quer barrar sua fé, barrar sua contribuição, barrar sua comunhão, porque ou Deus fala através do homem de Deus, ou não fala através de um indivíduo que não tem mais comunhão com a palavra de Deus. E tem mais uma coisa, toda ferramenta preparada contra a obra do Senhor não vai prosperar, vai cair por terra, porque o Senhor Deus é o dono da igreja e ele que é responsável por tudo que a igreja faz, seja a igreja instituição, seja a igreja organismo. E mais um detalhe que nós aprendemos no texto, quando ele disse assim, também eu sou profeta como tu. E um anjo, é o 13 e 18, me falou pela palavra do Senhor, dizendo, volta comigo à minha casa para comer pão e beber água. Aí o texto, entre parênteses, porém ele mentiu. Veja só, irmãos, nós aprendemos aqui com o texto, que nem toda profecia, ela é de Deus. Nem todos os homens ou mulheres que profetizam são homens e mulheres de Deus. Nem todos são. Senão a Bíblia não ia dizer para a gente experimentar os espíritos. Provai se os espíritos são de Deus. Você se lembra de Atos, capítulo 18, que Paulo chega numa cidade e lá uma mulher que tinha o espírito, ela começou a profetizar? Virou para a multidão e disse, olha a multidão, ouça esses homens, porque eles são homens de Deus. A profecia estava correta. Era para a multidão ouvir Paulo. E, de fato, Paulo era homem de Deus. Agora, a fonte da profecia era o diabo, era um espírito imundo, um espírito de adivinhação. E Paulo estendeu a mão e disse, sai dela, espírito imundo. E o espírito saiu, nunca mais ela adivinhou nada. Então, preste atenção no que nós estamos ouvindo. Existe a profecia de Deus, a profecia da imaginação humana e a profecia do diabo. Agora, cabe à igreja discernir os espíritos. Nós precisamos, nesses últimos dias, de um dom, que Paulo fala em Coríntios, chamado o dom de discernir os espíritos. Porque tem o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito do diabo. Então, cabe a nós. E esse profeta novo, esse homem de Deus, faltou discernir o espírito do profeta velho. Faltou discernir. Ele não teve discernimento. E nem pôs a prova. Ele poderia ter posto a prova, mas ele caiu naquela demanda, né?
E aí depois o próprio profeta disse: visto que você foi desobediente ao Senhor e não guardaste o mandamento de teu Deus, antes voltaste e comeste pão, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. O próprio profeta velho, que enganou e mentiu o profeta novo, deu a sentença de morte para o profeta novo. Né? Então o texto diz assim, ó, o 24, do 13 de 1 Reis. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O leão não queria comer, não estava com fome. O texto fala que o leão não comeu o profeta, só matou ele. E o seu cadáver estava lançado no caminho, o jumento estava parado junto ao cadáver e o leão estava junto ao cadáver. O homem morto, o animal de um lado e o leão de um outro lado. Por quê? Simplesmente porque o profeta ignorou a voz do Senhor para seguir outras vozes. Quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, através da palavra, dos ensinos, da mensagem, dos conselhos, para ouvir outras vozes, talvez você não morra fisicamente, mas morre espiritualmente. Pessoas que morrem espiritualmente, que não têm mais desejo de vir à igreja, que já não se encaixa no meio da igreja, que a vida é murmurar, é procrastinar. Pessoas que morrem espiritualmente. De repente estavam indo até bem, mas o intuito era um outro. Quantas pessoas que o intuito era cargos, ministério, aí frustram porque trabalham para isso, aí quando não chegam os cargos de ministério, aí eles frustram. Aí morre espiritualmente, aí morre o ânimo, aí morre a espiritualidade, morre a vontade. Então ouça a voz de Deus, siga as instruções da palavra do Senhor, para que a gente não morra espiritual, não morra o ânimo, não morra o desânimo, não morra as promessas na nossa vida. E quando o profeta novo morreu, aí o profeta velho chorou, o verso 20 disse, né? Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e tornou a levar assim. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Por causa de uma mentira que ele deu, o resultado da mentira foi a morte. Ele mentiu, o texto diz que ele mentiu. O verso de número 18. Por causa da mentira do profeta velho, o profeta novo morreu. O resultado foi a morte. Ele lamentou, mas o lamento não reverteu o quadro do profeta novo. O lamento não reverteu. Ah, ele sentiu muito, mas o sentir muito não repara a ofensa. Quantas pessoas que mentiram, que enganaram, que se frustraram, e depois eu sinto muito porque menti para você. Senti muito porque te ofendi. Senti muito porque te enganei, porque te traí. Irmão, o sentir muito não repara o dano. A mentira não repara o dano que a gente fala. Depois da mentira, o profeta velho chorou, sentiu, ressentiu, mas não adiantou nada. A sentença já estava acontecendo, já tinha acontecido na vida do homem de Deus. E por último, aqui o 33. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu caminho. Ele viu os milagres, Jeroboão, a mão dele ficou seca, e depois o milagre aconteceu de ele reter a mão de volta. O altar que ele tinha erguido de pedra partiu, a cinza derramou, mas o texto fala, e depois disso, depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdote dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão. E assim era um dos lugares altos. Isso foi por causa de pecado a casa de Jeroboão, destruí-la e extingui-la da terra. Então, nem sempre milagres traz arrependimento. Nem sempre as profecias trazem arrependimento. Nem sempre as coisas sobrenaturais vai mudar o coração de pessoas. Quantos de nós aqui já vimos milagres? Já vimos curas? Já vimos profecias? Já vimos promessas se cumprir? Mas mesmo assim a nossa natureza continua nessa ambiguidade, nessa dissociação, nesse paralelo da bondade com o mal, do amor com o ódio, da vingança com
o ressentimento. O profeta novo, eu fico pensando, imaginando. Olha, você vai, fala, não come, não bebe e volta por outro caminho. Não teve aplausos. Que geralmente, você viu o homem de Deus? Rapaz, o homem pregou demais. Um paralítico andou. Esse é o homem de Deus. Vamos convidá-lo para a festa. Vamos convidar. É muito usado, é muito usado. Não teve isso com ele. Não teve. Você volta por outro caminho. Por que não era para voltar pelo mesmo caminho? Para as pessoas não bater palma. Rapaz, tu foi corajoso. Tu falou e aconteceu 2 milagres. Olha, parabéns. Não, volta por outro caminho. A glória não pertence a ti, profeta. Ele vive nessa ambiguidade. Por que eu não posso comer pão? Por que eu não posso receber um presente do rei? A ordem era: não receba o presente. Não come, não bebe. Volta para outro lugar. Nem o nome dele está. Está o nome de Jeroboão, que era o pecador, mas não está o nome do profeta novo, homem de Deus, não está o nome. Para quê? Porque tem que aparecer a mensagem de Deus. Quem tem que aparecer é a presença de Deus, é a obra de Deus, é a atitude de Deus, não é quem é usado. E ele viveu nessa ambiguidade, sem recompensa, sem reconhecimento de homem de Deus. Escapou da mão dele os presentes do rei. Poderia ir para a casa do rei, se tornar conhecido, notório. O rei lhe dava um presente, um cargo, e ele se destacaria. Por que ele não pôde receber isso? E viveu nessa angústia, nessa ambiguidade. Já o profeta velho, na mesma ambiguidade, nas mesmas relações. O profeta velho, talvez ele pensou: eu nunca vi um altar rachar. Na minha época de profeta, nunca aconteceu um milagre desse. De profetizar e a mão ficar tensa. E eu orar e o milagre acontecer. Talvez ele pensava: eu queria ver um altar rachar. Eu queria ver um milagre. Durante o meu ministério, nunca aconteceu um milagre como esse. Agora estou velho, os mais novos estão chegando e eu nunca fiz uma coisa extraordinária como esse jovem fez. Vivia nessa guerra, nessa luta, nessa nostalgia, nesse sentimento de amar o profeta, de invejá-lo, de ter ciúme, de fustigar, de amar ele, de ter ódio dele. E assim a gente vive nos dias de hoje. A gente sente isso nos nossos ministérios. Ministério de Cuiabá e região. O pastor Sebastião uma vez profetizou e ele disse assim: o Ministério de Cuiabá ainda vai florescer com muitos pastores novos no ministério que darão muito resultado positivo. Na época dele não aconteceu. Tinha poucos obreiros novos. Na época do pastor Silas, muitos obreiros novos que tiveram a oportunidade de dirigir setor. E eu cansei de ver profetas velhos, pastores velhos que diziam: minha vida sempre foi dirigir congregações. Chega esses meninos novos, já vai direto para um setor. Esse sentimento de amor e ódio, de inveja, de ciúme, de querer se comparar, igual o profeta velho tinha na sua vida. Moço novo, profetizou já para o rei. E o profeta velho, nunca tive essa experiência. E viver nessa vida de amor, de ódio, de inveja. Todos nós temos isso, irmão. Todos nós. As sogras, o filho casa, a moça bonita, eles realmente, meu filho acertou, casou com a moça bonita. É bonita, começa a amar. Só que vai tirar o meu filho de mim, o miserável, a miserável vai tirar. Meu filho começa aquela relação de amor e ódio. Não é? Você chega numa empresa, o indivíduo ele é funcionário antigo. O funcionário novo chega e se destaca: eu já estou há 15 anos aqui para chegar nesse cargo. Esse indivíduo está com 1 ano, 2 anos, já passou, já é meu chefe. Essa relação de amor e de ódio. Eu venho estudando há tantos anos, só porque eu parei um pouquinho, esses meninos que apareceram agora já são doutores. Não pode, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Essa relação de amor e de ódio é da natureza humana. É o líder, ele vê assim: o indivíduo chegou agora, já está liderando, eu estou aí, eu sou pastor, esse indivíduo não é nada, já está liderando. Essa relação de líder, de patrão, de sogra, dos seres humanos, dos jovens, dos velhos, esses são momentos perigosos para a vida do cristão, principalmente quando vem a crise. Porque depois de uma vitória, depois de uma conquista, sempre vem algo.
Jesus Cristo se transfigurou, não foi? Momento de glória. Pedro, Tiago e João disseram, vamos fazer uma cabana, vamos morar aqui. Momento bom. Quando ele desceu o morro, quando Jesus desceu o morro, lá embaixo, o que acontece? Encontrou um endemoniado. Na hora que a voz clamou do alto, dizendo, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me compraz. Toda a multidão viu e ficaram maravilhados. Esse é o Messias. Mas, de repente, depois dessas glórias, depois dessa vitória, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sempre esses momentos de altos e baixos na nossa vida, meu irmão. Nós vemos isto com a vida de Elias. Ele ali fez um milagre, o fogo caiu, consumiu o altar cheio de água. Desceu o fogo do céu, consumiu a multidão. Eita, só o Senhor é Deus e Elias é o seu profeta. E ele estava no auge. Mas de repente uma palavra de uma miserável, de uma mulher, disse, amanhã, à mesma hora, eu vou passar a faca na tua garganta também, indivíduo. E ele já, quero morrer. Já entrou os testes, o medo, o isolamento. Sempre depois de uma vitória. Você não lembra de Mateus 16, 18? Que diz os homens, seu filho do homem? Aí Pedro, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí Pedro todo cheio, eu só abro a boca mesmo quando Deus me enche. Aí daqui a pouco Jesus começa a dizer, eu vou, um pouquinho de tempo eu vou, para onde tu vais? Eu vou sofrer, eu vou morrer. Aí Pedro, eu tenho que abrir a boca, porque eu abri a boca, Deus me usou. Tem misericórdia de tu, Jesus. Tu não vai morrer não, rapaz. Que é isso, que negócio de morte? Aí Jesus, para trás de mim, Satanás. Aí Pedro, não é só abrir a boca que Deus está comigo? Não, Pedro. Tem uns momentos que Deus usa. Tem um momento que se você não vigiar, você dá lugar para o inimigo. Tem uns altos e tem uns baixos. Tem um momento de alegria, mas tem uns momentos de tristeza. Tem os momentos que nós acertamos, mas tem os momentos que nós erramos. Tem os momentos de vitória, mas tem os momentos de tristeza e derrota. Esse negócio só vitória, agora é só vitória. Não, meu irmão. Tem derrota também na vida, na caminhada cristã. Tem derrota. Então, essas consequências estavam presentes no texto, na vida dos profetas, do homem novo, na vida do profeta velho, na vida do rei, que ao mesmo tempo queria matar o profeta. Não, vamos para casa, vamos comer pão, vamos beber. Essa relação de amor e ódio é muito perigosa. Agora, as piores relações da vida são aquelas admiração que se torna com a mistura de inveja. O amor que se torna um ódio. Os maiores fãs são os mais perigosos. Mas todo o céu, eu sou fã seu número 0. É só você abrir a boca e já estou anotando. São perigosos. Porque no dia que você deixar desejar, ele passa a te odiar. No dia que você der uma fraquejada, no dia que você pisar na bola com o indivíduo, ele já não é mais homem de Deus. Ele já vai do 0 para o 80. John Lennon foi morto por um fã. Um cara era tão fã, conhecia todas as músicas, que não suportava a presença de John Lennon. A relação de amor e ódio. Quando John Lennon saiu do quarto, ele atirou. Não posso, não consigo mais. Matou John Lennon, com tiros. Essa relação do fã, dessa ambiguidade da vida. Pode ver que o profeta velho ama o profeta novo, mas fez ele morrer. Foi atrás. É o profeta novo? Usado. Cadê ele? Ele tá, vão atrás dele. Vamos comigo, vou te dar pão, vai descansar. Mas matou ele. Amava, mas fez ele matar. Lembra do filho pródigo? Era irmão do camarada. Talvez o filho pródigo, papai, saudade do meu irmão, papai. Meu filho, teu irmão você foi. Papai, meu irmão tem que estar aqui para desfrutar. Mas quando o irmão volta? Que música é essa? Chamou o sussurrado. O que é isso que está acontecendo? Teu irmão voltou. Voltou? E daí? Aí teu pai fez uma festa. Não. Está errado. Nós temos essa relação, meu.
Desejamos que os outros prosperem, mas quando prosperam, aí não, tomara que esse indivíduo perde tudo. A relação de amor e ódio. Nós temos essas relações e precisamos cuidar com isso, porque das vitórias e das derrotas do amor e de ódio está na alma de cada um. Está na alma de cada um de nós, as relações. Não é que quando a gente se torna crente, não vem uma mão e arranca tudo isso da nossa alma. Não tem isso não, meu irmão. A transformação é paulatina. Espírito que liga a Deus, a alma está nesse processo. Daqui a pouco o corpo, depois o habitat. Mas Paulo diz que essas vontades, esses desejos, essa ambiguidade, essas crises, Paulo diz isso, está dentro de cada um de nós. Ele mesmo diz, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Ele fala, o que eu queria fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu acabo fazendo. Nós somos assim também. Nós temos esses sentimentos também. Agora, a Bíblia nos ensina a dominar isso. Ela nos ajuda, nos instrui, que a gente saiba lidar com essas crises internas, com essas relações internas que nós temos, de saber conviver com elas. E a melhor coisa de saber conviver, conforme Paulo, é mortificar esses desejos negativos. A inveja, todo mundo tem, é propenso. O ciúme, todo mundo é propenso ao ciúme. A ira está dentro de você. Os desejos estão dentro da sua alma. Todo mundo tem alma e são desejos da alma, são faculdades da alma, são obras da carne que estão regadas na alma do ser humano. Prostituição, pensamentos impuros, pensamentos promíscuos. Não existe santarrão. Do mais alto grau até o menor. Todos nós somos sujeitos porque somos seres humanos. O ódio, o amor, a inveja, o pavor, o ressentimento, a ira, a discórdia, heresia, dissensões, glutonaria. E Paulo vai elenecando coisas semelhantes a essas. Estão aonde? Na alma do ser humano, dentro de nós. Agora, Paulo diz, agora, qual que é que você quer ser dominado por qual? Pelo Espírito ou pelas obras da carne? Quais são as relações que vão te dominar? A alma está aí. E essas obras estão aí. Agora, se a gente aprende a dominar elas, como que eu aprendo a dominar esses relacionamentos, esses sentimentos negativos, pastor? Paulo diz, vivendo em espírito, dando vazão ao fruto do Espírito. Paulo diz, se vivemos em espírito, que andemos também em espírito. Agora, as pessoas não querem viver em espírito. Para viver em espírito, Paulo diz, orai sem cessar. Quem quer orar? Ninguém quer orar. Para viver em espírito, Paulo diz, tem que consagrar. Quem que quer ficar sem comer, meu irmão? Já estamos pensando em acabar o culto para comer o espeto ali ou ir para a pizzaria, para algum lugar. Paulo disse que tem que estudar na palavra. Ah, pastor, quando eu começo a ler, meu olho enche d'água. Não consigo. Eu leio a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, porque quando eu começo a ler, dá um som, aí eu uso ela para dormir. Eu leio quando eu vou dormir. Errado. Né? Eu leio a Bíblia assim, onde Deus fala comigo, eu abro a mão e coloco o dedo assim. Onde eu colocar, aí Deus fala comigo. Antigamente tinha as caixas de promessa. Lembra das caixas de promessa? Os crentes liam, tira um versículo, fulano, só versículo bom. Tudo selecionado, né? Esse que te abençoarei, o guarda de Israel. Tira um, pastor Alessandro. Esse que estou contigo, hoje eternamente. Agora, Poleci, eis que esconderijo na ti, só sobrando de pão. Só versículo bom. Caixa de promessa só tinha. Eu vou fazer uma só daquilo assim, vai orar. Aí você tira lá, tem que jejuar. Eu vou fazer um desse aí para os irmãos, né? Cada um pega um. Vai ler a Bíblia, vai consagrar, vai vigiar, orar sem cessar. Tem que cuidar de ti mesmo, da doutrina. Cuidar de fazer só um assim. Eu acho que não vende, né? A gente fazer uma carta de promessa dessa não vende, só vende aquela só de bênção. Eu quero fazer um desse aí. De repente vai dar certo. O certo é que, para a gente fazer um domínio desse sentimento, meu irmão, nós temos que ter a leitura da Bíblia, meditação da Bíblia. Alguém fala, pastor, como é que você faz as mensagens? Como é que faz o sermão? Hoje está fácil. A pessoa vai lá no chat GPT, pede o sermão, dá o tema, ele te entrega. Não sei se é ungido, não sei se fala com alguém.
não é? Hoje está muito fácil. Mas a Bíblia recomenda a meditação da palavra. Na tua lei, medita de dia. É meditar, meditar. Não é ler. Eu conheci alguém que leu a Bíblia 150 vezes. Não é a quantidade que resolve. É quando você para meditar. Leia um texto da Bíblia e tenta ver Jesus. O que isso quer dizer? Que deixa o Espírito trabalhar, porque ele trabalha quando você medita, ele te faz entender, te dá lições, te clareia a mente, na hora que você medita. Por isso que o texto fala, na tua lei medita, de dia e de noite. E quando nós meditamos na Bíblia, nós vamos trabalhar essas angústias internas que nós temos. Vamos melhorar esses acontecimentos que às vezes assolam a nossa vida. Essa questão, o próprio salmista diz isso, o salmista Davi, essa relação dele com Deus, de querer obedecer à voz de Deus, de querer ser fiel a Deus, de querer cumprir as promessas de Deus, ou aliás, cumprir, ser cumpridores dos mandamentos de Deus. Davi tem essa angústia. Mas a relação dele, os desejos pelo pecado, o desejo pela cobiça, o desejo levou ele a uma vida de consequência, porque ele não consegue dominar sobre isso. O texto diz isso. Estava no seu palácio, o seu capitão era essencial para a guerra. É interessante que antes de Davi, o exército dos filisteus sempre, às vezes, prevalecia contra o exército de Israel. Depois que Davi se tornou o capitão de guerra e o rei de Israel, os filisteus nunca mais conseguiram alargar o seu território, porque Davi colocou eles no lugar dele. Sempre foi vitorioso. E ele descansou. Seu exército foi para a guerra, ele estava em casa. A esposa, Betseba, esposa de Urias, tinha passado o período das mulheres no Antigo Testamento. A menstruação deixava a mulher impura, ela não podia dormir com o marido, não podia tomar banho com o marido, só depois do período menstrual. Ela tinha que tomar água, em água com abundância, e depois do banho é que ela estava pura, é que podia ir no templo, é que podia abraçar, beijar, comer junto. E Betseba estava acabando esse período. Ela foi tomar banho nas piscinas de Urias, que era o capitão oficial do exército de Davi. Ele estava no alpendre, viu a mulher, em vez de controlar esse desejo, né? Que todos nós temos essa relação de amor e ódio, desejo, cobiça, essa guerra espiritual, ele deixou-se levar. Bateu os olhos, viu, desejou, mandou buscar, conversou e pecou. Como ela estava no período fértil, ela engravidou. Mandou o recado: Davi, estou grávida. Meu marido, as guerras, era um ano de guerra. Meu marido vai chegar aqui, o menino vai estar grande. Ele vai dizer: o que é esse menino? Vai dar B.O. Davi mandou uma carta, disse: olha, Joabe, pega Urias, chama um grupo de soldados para guerrear num local bem perigoso. Mas combina com o grupo. Quando o grupo estiver avançando, vocês recua, corre. Deixa Urias sozinha. Combina com todo mundo, menos com Urias. Ó a covardia. A Urias morreu, chegou a notícia, morreu. Passou o período de luto, trouxe a mulher, resolveu o problema. Só que o profeta Natan chegou e disse: ô Davi, tinha um homem que ele tinha uma ovelhinha, tinha outro, o fazendeiro que tinha várias ovelhas. Chegou uns visitantes na casa dele. Em vez de ele pegar as várias ovelhas que ele tinha para fazer o banquete, pegou a última ovelha que aquele homem pobre tinha e sacrificou e matou. Davi levantou: que justiça é essa? Esse homem tem que morrer. Tem que ter a justiça de Deus sobre a vida dele. Natan disse: tu é esse homem, Davi. Porque tu tinha várias mulheres. Urias só tinha aquela. Tu pegaste ela. Tu é esse homem. Tu deve morrer. Aí Davi se joga no chão, tira a roupa de rei, se veste com saco com cinza e ora, e o Salmo 51, Salmo 38, ele chorando: tem misericórdia de mim, Senhor, somente contra ti pequei, o que eu não queria fazer, eu acabei fazendo, eu quero ser feliz, mas o meu pecado está à minha porta, tem misericórdia da minha alma, porque agora eu me arrependo, eu não venci a cobiça, não venci o desejo pelo teu Espírito. Purifica-me como sopo e ficarei limpo. Liberta-me e serei liberto. Torna-me da alegria da salvação. Aí você vê a ambiguidade na vida do homem. O desejo de ser fiel e cede ao erro. Sabendo que devemos acertar e sabemos que é errado e nós erramos. Optamos pelo erro.
Da mesma forma que o texto apresenta essa ambiguidade na vida das pessoas. O desejo de amar, mas o desejo de matar. O desejo de trazer o profeta para casa, mas profetizar que ele vai morrer porque desobedeceu. A vontade de aparecer, mas viver no anonimato. E agora a relação, todos nós somos comparados como esse texto. Cada um de nós temos os nossos erros. Nós não somos capazes, porque é uma ambiguidade, é da alma, é da natureza humana que está em processo de transformação. Ainda não somos perfeitos, ainda como Paulo diz que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo que os santos sejam perfeitos, que os santos cresçam na perfeição. Mas ainda quando nós não alcançarmos a perfeição, temos essa ambiguidade. Olhamos para o outro e dizemos, olha, a calça dele está apertada. Anda toda apertadinha. E a tua calça? A minha calça é folgada, mas a tua vida espiritual? A tua relação? A tua boca? Quando você aponta para ele, não tem três apontando para você? A gente olha, a trave está no olho. É Jesus que diz que o indivíduo que olha o defeito do outro, a trave está no olho dele. Mas ele dá um jeito de olhar pelo lado da trave, em vez de tirar, olhar o cisco no olho do outro. Jesus que falou. A trave é atravessada no olho do indivíduo. Em vez de ele olhar a si próprio, fazer uma introspecção, ver como que é. Eu falo do fulano, falo desse cano, falo do pastor, difamo, reclamo, sou maldizente, sou mau marido. Tá igual a mulher samaritana. Tiver 5 e o que tem não é teu. Né? Tá igualzinho. Mas a gente dá um jeito assim de olhar por trás da trave, que está atravessado no olho, para olhar o cisco do outro. Essa ambiguidade que Davi está falando, essa ambiguidade que tem no texto. Aí olhamos o filho do fulano, o filho do presbítero Ciclano. E o teu filho? E a tua filha? Está condizente, está presente, está contigo? Ou estão nem aí para nada? Não, eu quero olhar a vida dos outros, não quero olhar a minha. Ah, mas a esposa do Ciclano, a esposa do Beltrano, e a tua? A tua está digna? A tua acompanha o teu ministério? Acompanha a tua espiritualidade? Acompanha os projetos? Não, meu irmão, nós queremos olhar essa ambiguidade que deve ser tratada. Essa ambiguidade que a Bíblia quer melhorar. Enquanto nós não olharmos os nossos próprios erros, nós não vamos conseguir ajudar os demais com os seus próprios erros. Nós só queremos apontar, meu irmão, só queremos reclamar. E, na verdade, é ressentimento. Na verdade, é profeta velho. Na verdade, é o sentimento de profeta velho. Ah, estão chegando gente nova, ministério novo, liderança nova, convertido, novos convertidos. E eu estou aqui, e eles estão crescendo. Eles pregam, eu não prego, eles fazem, eu não faço, eles lideram, eu não lidero. É sentimento de profeta velho. E o profeta velho não é pela idade, não, meu irmão. Não é porque ele tinha 80 anos e o outro tinha 20, não. O profeta velho aqui são conceitos antigos que não mudam nunca. O indivíduo está caindo os dentes com as mesmas bobeiras do passado. E passou por vários ministérios, se repete na vida dele. Ele não tem uma perspectiva de mudança, não muda o olhar, não muda a perspectiva, não cresce. Não pode ver que ele não deslancha na vida. Por que ele não deslancha? Por que ele não deslancha no ministério? Por quê, meu irmão? Por causa dessas questões da ambiguidade da questão velha. Profeta velho, meu irmão. Olha para uma perspectiva nova. As pessoas não mudam. Desde diácono, desde cooperador, desde novo, é a mesma reclamação. É os mesmos defeitos. É as mesmas murmúrias. Passa, pastor, passa geração, passa os anos e o indivíduo continua no marasmo. Isso é profeta velho, conceitos velhos. Por que a gente não muda o nosso conceito? Por que nós não melhoramos como esposa, como líderes, como maridos, como obreiros? Não tem um avanço? Não tem um deslanche que a gente pode prosseguir? Os anos passam e as pessoas continuam dizendo, ainda continua do mesmo jeito do ano passado. Pastor fulano, pastor ciclano, pastor beltrano. É a mesma reclamação. A gente precisa melhorar a nossa relação. Crescer da graça é isso. Crescer no conhecimento é a melhora disso. É mudar de vida, mudar de patamar. Vencer essas ambiguidades da vida. As piores tentações é usar a Bíblia para a manipulação da consciência. São as piores tentações. Ah, porque Abraão errou e era o homem de fé, era amigo de Deus. O que tem eu errar um pouquinho?
Não é? Ah, porque Davi, ele adulterou, e Davi matou, e era homem segundo o coração de Deus. Eu só digo uma mentirinha assim. Eu só levantei uma caluniazinha assim. Eu não sou melhor do que Davi. Ah, mas Jacó, ele mentiu para ganhar bênção. Jacó mentiu para todo mundo e foi abençoado. Por que eu não vou ser abençoado? Eu não sou melhor. Os meus erros não são melhores, os meus pecados não são menores. É usar a Bíblia para justificar o nosso erro. Cada um com seus erros, cada um deles pagaram as consequências dos seus erros. Sabe qual foi o erro de Davi? O profeta falou: a espada nunca se apartará da tua casa. Você cometeu o pecado nas escondidas. Vai vir o teu inimigo e vai cometer os teus pecados na tua família nas claras. E a espada nunca se apartou da casa de Davi. O filho matou, veio outro irmão, matou, veio Joabe, matou o filho, e veio o filho querendo matar ele, e o filho pegou as esposas, as concubinas de Davi e fez o negócio às claras. Do jeito que o profeta falou, a consequência aconteceu. Ah, mas Jacó mentiu. Sabe qual foi a consequência de Jacó? Novo. Saiu novo para casa de Labão, dele e da mãe. Nunca mais um viu o outro. Cresceu jovem, voltou já de idade, a mãe já tinha morrido. Nunca mais ele viu a mãe dele, levou para o túmulo. As consequências da vida. Agora, um detalhe é que nós observamos aqui na história é que o profeta novo, ele disse uma profecia. Ele disse assim: haverá um dia que o Senhor Deus vai erguer um rei. E esse rei se chama Josias. E ele vai reparar o altar do Senhor. Todos os idólatras que estão oferecendo aí nesses altares serão queimados, os ossos serão queimados. E ele vai restabelecer o culto a Deus. Vai restabelecer a comunhão a Deus. Por quê? Porque o próprio Jeroboão havia conduzido um culto a bezerro de ouro, que não era a programação de Deus. O próprio Jeroboão havia instituído sacerdotes que não eram da linhagem de Levi. Ele pegou qualquer um para ser sacerdote, qualquer um para ministrar, qualquer um para louvar, qualquer um para instruir o povo. E ainda adorando altares de idólatras. Irmãos, nós estamos vivendo numa geração no Brasil que as pessoas estão igual a Jeroboão. Muitas pessoas no Brasil estão igualzinho a Jeroboão. Eles levantam seus próprios altares, são pessoas de internet, pregadores de internet, que têm milhões de seguidores, que as pessoas seguem eles, ouvem as mensagens, mas eles não... De onde que vem esse indivíduo? Qual é a igreja que ele é membro? Não sei. Tem um que até batiza multidões na madrugada. De onde que esse indivíduo saiu? Não sei. Eles estão dando ordem. Não se deve, Deus não está na igreja. Que negócio de igreja? Que negócio de dízimo? Da onde que saiu esse? Igual Jeroboão fez o seu próprio culto, colocou seus próprios ministros, que não era da linhagem, que não era da descendência, que não era da geração de Abraão. Porque a geração de Abraão, Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A geração da promessa, a geração da escolha. E Jeroboão tenta tirar isso, porque não vem da geração. Institui seu próprio culto, sua própria adoração, seu próprio louvor, seus próprios ministros. Existem muitos ministros que a gente não sabe de onde que vem, mas que pregam, que ensinam. Muitos ministros que dão a ceia, muitos ministros que estão por aí. Não tem procedência, são de internet, são de tantas coisas aí, e as pessoas seguem eles. Agora, não devemos fazer como Jeroboão. O culto a Deus, ele tem uma liturgia, tem um mandamento. A adoração a Deus tem princípios bíblicos. O louvor a Deus tem princípios bíblicos. Não é da forma que Jeroboão coloca, meu irmão. Muitas pessoas não sabem o que é o louvor. Muitas pessoas não sabem o que é adoração. Muitas pessoas não sabem o que é o culto, o que é a reverência. E depois querem poder, querem milagre, querem manifestação. Como se eu fosse no cinema e eu quero pagar para ver algo bom. Não, o culto quem fazemos, somos nós que fazemos o culto. Você veio para adorar? Então, sabe como é que é a adoração? Como que é a liturgia de culto? Como que a Bíblia ensina a cultuar a Deus? Como que a Bíblia ensina a louvar a Deus? Como que a Bíblia ensina a cantar, glorificar, exaltar? Tem princípios, tem regras. E a gente não acha que é de qualquer jeito, que é de qualquer forma. Às vezes estamos piores, como o texto da Bíblia própria diz, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz.
O muçulmano ele pode estar onde ele estiver, no ônibus, na praça, no shopping. Quando chega aquela hora deles orarem com a cara virada para Meca, eles não estão nem aí, não. Dobra o joelho e faz suas preces com a cara virada para Meca. No templo, nós temos o templo muçulmano ali no Morro da Luz. E os professores sempre pegam os alunos para levar, para olhar como que é. Quando chega na porta, tem alguém dizendo, deixa o celular aqui, ó. Todos os celulares aqui. Tira o chinelo. Todos os chinelos aqui. Vocês vão entrar, entra silenciosamente. O que tiver de joelho, você chega e se ajoelha atrás. O outro atrás. Não passa na frente de quem está adorando. Os muçulmanos. E nós? Nós chegamos depois que a oração acabou. Nós somos assim. Não, só a oração está orando ainda. Não vou 7 horas não, que eu não aguento orar. Meu joelho tá... Tem muita gente que tem o joelho machucado, coluna, mas tem muito nego bonito aí, novo, que não ora porque tem preguiça, porque não consegue ficar 15 minutos de joelho. Não consegue. Uns tempos nós estávamos orando aí, eu bati o joelho e fiquei 40 minutos. E eu só olhando o indivíduo ali, virado de um lado, virado do outro, e eu olhava para o horário, e, meu Deus, parece que o mundo ia acabar. Não consegue orar, não é? Aí queremos poder, o culto a Deus. Nós não sabemos, irmão. Uma hora dessa vamos falar sobre a liturgia do culto, segundo a Bíblia. A gente aprender a voltar aos princípios, para não começar a entrar sem enveredar por aquilo que Jeroboão instituiu. Agora, quando Josias chegou, de repente nós chegamos aqui para falar sobre Josias, de repente Deus nos instrui para falar sobre Josias. Quando Josias chegou, queimou os altares. Todo mundo que não queria entrar na ordem do culto foi queimado nos altares. E Josias disse, cadê o livro? Eu quero o livro da lei. O livro que ensina a adorar, o livro que ensina a comungar, o livro que ensina a louvar. Eu quero o livro. Trouxeram o livro, acharam o livro. O texto fala, acharam o livro. Irão achou o livro. Josias está aqui o livro. Leia o livro. Como que se adora? Como que se louva? Irmão, foi um tempo de avivamento em Israel. A manifestação da graça chegou na época de Josias. O povo vinha chorando. Deus começou a abençoar o gado, abençoar a cevada, a chuva serôdia, a chuva temporã. O povo ia para Jerusalém com o coração partido. Chegavam lá, se dobravam diante do templo e a glória de Deus descia no templo, que, como diz o texto, era como se fosse palpável. O sacerdote não podia entrar e nem sair. Tamanha era a glória de Deus em Israel. Deus quer fazer isso. Agora o inimigo quer roubar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso templo. O inimigo quer roubar a nossa paz. O inimigo quer perturbar a obra. Vocês lembram de domingo que ele estava entrando e dizia que ia invadir o centro de oração. Quando eu chegava aqui, ele corria para o outro lado. Ele tinha invadido o obreiro, invadir, e eu repreendia. Alguém dos irmãos também viu, tiveram a visão. Não foi só eu não, para comprovar. O Carlinhos viu também. Dizendo que eu vou bagunçar, eu vou envolver a mente das pessoas. Eu vou entrar no ônibus com um saco, meu irmão, arrastando o saco. Até quando nós clamamos o nome do Senhor, ele bateu arrastando o saco, bateu naquela coluna e desapareceu. Foi quando Deus despejou a graça de Deus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O poder de Deus é muito maior para vencer. Agora, fecha as brechas, meu irmão, porque o texto diz que o inimigo vive ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Ele fica procurando uma brecha. Deu lugar, ele entra. Deu lugar, ele entra. Então vamos vigiar e orar, porque Deus quer derramar, quer fazer, mas depende da nossa posição diante de Deus. Amém, meu irmão? Amém? Quando você pode dizer amém, diga amém. Amém é uma palavra de concordância, que significa assim seja, e assim seja feito a vontade de Deus em nossa vida.